Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Como eu prometi no vídeo passado, eu trago hoje o passo a passo para o Diário dos Sonhos. Então, em vez de eu fazer um PDF, colocar link, eu trouxe aqui, vou explicar todinho para vocês nesse vídeo. Então, vocês assistam agora, depois vocês rebobinem a fita, assistam de novo, anotem, façam suas anotações, transformem isso num diário bem bonito. Para quê? Para que você transforme as suas noites na sua própria revolução interior, tá? Você vai estabelecer e vai fazer a sua própria cura. Então vamos lá. Acordar com o coração batendo forte, sabe aquele gosto amargo na boca, a imagem que insiste em ficar mesmo horas depois? Você já teve essa sensação? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas agora, porque vamos juntas desvendar muitas coisas e eu vou trazer aqui até o final do vídeo todo esse passo a passo de como você vai transformar as suas noites, os sonhos que você traz nessa revolução interior. Então você já sentiu que os seus sonhos são como mensagens numa língua estrangeira? Você já percebeu que eles falam em códigos que precisam ser decifrados? Então, é como se fossem fragmentos caóticos. Às vezes eu estou num lugar, estou numa casa que não tem teto, eu pulo para uma floresta, da floresta eu vou para um barco. Então, são emoções que assustam. São símbolos que parecem não fazer sentido nenhum. E aí que tá. Você respira fundo, vira a página e tenta esquecer. Mas se eu te disser que esse aparente caos está dentro dessa bagunça desses fragmentos, está o mapa mais precioso para sua cura. O mapa que aponta exatamente para as partes que você trancou no porão, negou por anos ou simplesmente não ousou encarar. Então hoje você vai aprender aqui, não só a anotar esses sonhos, mas a decifrar sua linguagem sagrada usando o método, né, da psicologia profunda e do diário, gente, porque é uma ação yang. Tudo que vem do oculto, do invisível, dos sonhos, é o yin, é a nossa intuição, é a nossa alma falando. E você transcrevendo isso é uma ação. Então você integra essas duas energias. Vocês estão entendendo o segredo das coisas, da integração da sombra para a luz? Então, prepare-se para transformar a sua noite na sua maior aliada. E isso não é autoconhecimento, é a arqueologia da alma, vai muito além. Então, Carl Gustav Jung não via o Diário dos Sonhos como um simples registro, tá? Ele via como um laboratório vivo da psique, um espaço sagrado para o diálogo entre o seu eu consciente, o ego, tudo, e as profundezas misteriosas do inconsciente. Para nós mulheres, esse diálogo é vital. É sobrevivência, é onde encontramos as vozes abafadas, as dores silenciadas, a força selvagem que a sociedade tantas vezes nos pede para conter, esconder, apagar, matar, sacrificar. O método que vamos aprender hoje tem quatro pilares essenciais. Então vamos lá. São simples, mas exigem coragem. A coragem do quê? De se encontrar. Então, antes do passo a passo, se inscreva no canal, já compartilha isso com a sua amiga nos grupos que vocês sabem que vão gostar, das pessoas que se lembram dos sonhos. Isso é muito importante, tá, gente? Então vamos lá, o passo a passo junguiano, o seu diário como mapa da cura. Então, pilar 1, a primeira parte, o primeiro pilar, a captura imediata, antes que a névoa dissipe. Então, o que fazer? Ao acordar, antes de pegar o celular, olhar coisas, antes de tomar café ou falar com alguém, pegue o seu diário e a caneta, deixe um caderninho do lado da cama, escreva tudo que você lembrar.
Não pense em ordem, não tente lembrar a ordem, a lógica ou a gramática. Simplesmente descreva: flor roxa, guarda-roupa amarelo, mar revolto. Vai escrevendo coisas. Eu estava na casa da minha avó quando eu era pequena, tinha uma árvore, comemos isso. Vá descrevendo tudo, os fragmentos que vão vindo à sua memória nesse primeiro instante, tá? Eu muitas vezes não marco e eu não lembro mais. Quando eu preciso trabalhar, eu trabalho com a meditação para lembrar de pontos importantes. Eu sei que eu sonho, mas os meus sonhos, quando eles são simbólicos para mim ou para todo esse processo com o meu trabalho, eu geralmente lembro de manhã e continuo a lembrar. Então eu converso, eu lembro de manhã, aí todo mundo acorda, eu já falo para minhas filhas ou para o meu marido, eu já conto que é uma forma de eu não esquecer, tá? Ou a gente anota, tá bom? Mas a forma de anotar é um processo Yang, e eu geralmente, no decorrer do dia, eu anoto tudo, eu tenho tudo, é muito importante essas informações. Eu anoto, por exemplo, das pessoas que eu trabalhei antes. Teve um período que eu fiz muita terapia, muita constelação, eu não anotei principais pontos nem símbolos, eu ainda não estava, eu não tinha adentrado esse mundo, então eu perdi muitas informações importantes, porque informações de lá de trás vão fazer parte, vão fechar partes do quebra-cabeça de hoje. Isso é muito importante, por isso é importante as anotações, é uma pesquisa. Pesquisa do quê? Do seu próprio mito, da sua própria história, da sua própria vida. Por exemplo, imagens, casa velha com a porta vermelha, porta quebrada, é imprescindível você, quando você se lembra de detalhes, colocar esses detalhes. O lobo preto correndo na floresta, ou o coelho que dava salto numa perna só, a criança chorando no fundo do poço. Emoções. Você coloque do lado dessas imagens emoções. Medo paralisante, tristeza profunda, uma paz estranha, raiva fervendo, alegria, humor sarcástico. Coloque as emoções que você sentiu se você lembrar no sonho e a emoção ao acordar. E as sensações físicas: frio na espinha, peso no peito, calor no rosto, sensação de queda livre, isso é muito importante. E esses fragmentos, mesmo que sejam só cores, sons ou uma única palavra, azul, turquesa, ou risada, ou ecoando, ou labirinto, não importa, anote o que representa, por que cura. As primeiras impressões são as mais puras. Por isso, é ao acordar, a gente está com a mente limpa, nós descansamos, nós não vimos nada, não vimos ninguém brigando, não brigamos com ninguém, não vimos trânsito, não vimos barulho, não vimos rolar de feed, de shorts, não vimos o barulho que tem fora. A gente está simplesmente voltada para nós, para o nosso corpo, é a hora que os nossos órgãos nossos trabalham quando a gente dorme. Então a gente está voltada, está enraizada com a terra. Então essas primeiras impressões são as mais puras, as menos filtradas pela mente racional, pelo ego. Registrar essas emoções e sensações físicas é capturar a energia viva do sonho. É essa energia que carrega a chave do significado. Ignorá-la é como jogar fora a bússola antes de você ir para a jornada. Ah, vou escalar a montanha, jogo a bússola fora e me perco na floresta, na montanha. Então, essa etapa treina a sua mente para valorizar a linguagem do inconsciente. Então, a linguagem racional, ela está entendendo que você dá importância para aquilo. Então, a partir do momento que você anota o primeiro sonho, você passa a ter lembranças mais vívidas e você passa porque aí a sua mente consciente está entendendo o que você está fazendo. Então, está mostrando que as suas emoções, mesmo assustadoras, são dados valiosos. Então, o teu cérebro processa isso. Então, ele entende que é uma outra forma dele trabalhar, que não são inimigas suas as emoções. Então, o primeiro passo para fazer as pazes com o que você sente é anotar, trazer à tona, concretizar com uma ação yang.
Não é o Jung da psicologia, estou falando da ação Yang, do Yin e Yang. Vamos lá, o segundo pilar. Vamos lá, gente, o segundo pilar, o desenho dos símbolos. Quando as palavras não bastam, o que fazer? Não é preciso ser artista, você não vai mostrar, não vai para exposição, não vai postar isso. Se uma imagem do sonho for muito forte ou confusa, desenhe o que você viu. Pode ser um rabisco, um esboço, um fluxo de formas e cores. Não busque perfeição. Busque expressão. Anote palavras-chave ao redor do desenho. O que essa imagem te faz sentir? Que associações soltas vêm à mente? Então você vai lá ver uma corrente. O que, que você associa essa corrente? Ah, eu não tenho liberdade na minha casa. Eu não consigo me expressar e eu fico presa a padrões da minha mãe e não consigo ter soltura na minha vida ou na minha vida profissional. Então você vai associar, por exemplo, eu vi uma colher. O que eu associo com colher? Ah, eu associo que eu tenho fome, ou que eu vou comer sopa, ou que eu vou de madrugada roubar aquele pote de brigadeiro. Não sei, você vai trazer. Por isso que o seu contexto é muito importante. Não é só a representação daquele símbolo num contexto generalizado. A gente precisa entender o que você está sentindo. Então, você vai desenhar e você vai trazer associações soltas que vêm nesse primeiro momento à sua mente. Nesse primeiro momento, não é para você ficar pensando o dia inteiro e de noite você trazer, você tem que a associação é na hora. É a primeira palavra, pá, pode não ter nexo, por exemplo, colher com fralda. Não tem, mas anota, anota. O que você traz você associa àquela imagem. Então, o que que representa? Por que que isso cura? O inconsciente, ele se comunica primariamente por imagens, não por palavras lógicas. O que que a gente vê lá naquelas cavernas, nos primeiros momentos da evolução, que o homem começou a desenhar? Ele desenhou a natureza que ele via, a relação com aquela natureza, árvores, plantas, animais. Ele não olhava para si mesmo. Você não tem os primeiros desenhos, você não tem os desenhos do homem. Tá? Então ele não estava tão egocêntrico, ele desenhou aquilo que ele via. Então a gente tem imagens, imagens de tudo gravadas, os símbolos são muito importantes. Se eu falar de cruz, você vai ter uma associação a uma cruz. Então é isso. Desenhar ativa o quê? No nosso organismo, no nosso corpo, ele ativa o hemisfério direito do cérebro, o mesmo que gerou o sonho. Então, isso cria uma ponte direta. Então, você fazer disso um hábito, você fazer esse processo de anotação, faz com que o teu racional entenda. Eu construir uma ponte direta. E muitas vezes, uma imagem que parece sem sentido no despertar, ao ser desenhada, revela nuances que passariam despercebidas. É um modo de honrar a linguagem original da sua alma e integrar, né, e começar a integrar o incompreensível. Então, ver a imagem no papel tira a parte assustadora, do poder assustador que ela teve ali. Porque a partir do momento que você desenha, você traz aquilo à sua consciência, aquele medo, aquela sombra não vai te assustar mais. Acabou. Entendeu? Parece mágica, mas é. Nosso cérebro funciona dessa forma. Terceiro pilar, a investigação ativa, tá? Então, conectando pontos do seu universo interior. Então, o que fazer aqui no terceiro pilar? Aqui é onde a coragem entra em cena. Não fica só no registro passivo. Faça pergunta aos símbolos e às emoções. Onde mais na minha vida atual eu sinto essa mesma emoção? Medo, raiva, tristeza, paz, alegria. Exemplo, essa sensação de queda. Onde na minha vida eu me sinto sem chão? Qual aspecto de mim mesma esse símbolo pode representar? Por exemplo, uma casa velha com porão escuro. Que parte da minha história está trancada e precisa de luz? O lobo é meu instinto reprimido ou o medo que me persegue? Se esse símbolo ou personagem pudesse falar,
O que ele me diria? Inicie um diálogo simples no seu próprio diário, porque você ainda está com aquilo forte, você construiu a ponte e você vai conseguir trazer mais informações. Então, lobo, por que você corre? O que você quer de mim? Vai vir uma palavra somente, a sua intuição vai soprar. É batata, gente. Me contem aqui, façam a experiência, anote primeiro, anote, façam essa experiência, façam o diário dos sonhos. A gente vai trazer muita coisa boa aqui. Qual mito agora? Qual conto de fadas? Qual filme ou memória antiga esse sonho me lembra? Então você vai conectar com arquétipos universais de profundidade. Então, você vai estar buscando, então, ler, entender, ler mitos, ler contos de fadas, o universo feminino, ele é totalmente esboçado nos contos de fadas. E vocês sabiam que os contos de fadas foram muito reformulados depois pela Igreja Católica? Porque eles eram contados antigamente, ai, a princesa cortou o dedo para caber a luva, não sei do que, não sei o que lá. Cortou, a carne saia para fora, saía sangue. Era assim que eram contados contos de fadas e eles foram sutilizados, amortizados nesse processo do instinto, desses monstros, desses arquétipos. Mas os originais ainda trazem, ainda temos alguns originais. E a Von Franz fala muito de contos de fadas, tem o livro dela, do Feminino Contos de Fadas, é muito bom, todo mundo lê. O mito de Eros e Psique é fundamental, de Perséfone. Então a gente entender um pouquinho esse papel das deusas e entender como isso reflete na nossa vida. Meu Deus, o que entrou aqui? Foi uma borboleta ou um passarinho? Não sei. O que representa? Por que cura? Essa etapa transforma o que? O diário de um registro em um laboratório de autoconhecimento ativo. Então, fazer essas perguntas obriga o seu consciente a engajar com o material inconsciente, iniciando um processo de integração, fazer essa ponte que o Jung muito falou dentro da psicologia. Então, é assim que você começa a ver padrões, e ele vai conversar com vocês, gente. O sonho traz respostas, ele é atemporal, ele fala. As imagens inconscientes, elas trazem respostas de um futuro próximo. Então, mas você precisa decifrar e desvendar tudo isso, e só com anotações. Por isso que todos os processos que eu faço com as meninas, eu anoto tudo, eu gravo o áudio, eu gravo o vídeo, eu anoto, passo para o papel, depois eu registro tudo no computador. São muitas imagens, muitos símbolos, muitos diálogos, e às vezes não fez sentido ali. Tem muita coisa que foi falada há 3, 4 anos atrás, está fazendo sentido hoje, e até para o mundo, para o coletivo, e traz um momento do que a gente está vivendo, como o livro que eu vou contar a história. Já contei umas partes aqui do livro da impostora, eu vou trazer as imagens, uma análise dessas imagens com a imaginação ativa, e vou falar um pouco do que esse livro representa, o que ele está representando hoje na história do mundo, que vai para os livros de história, dessa relação do Oriente com o Ocidente, e de todos esses preconceitos contra a raça assim, assada, aquela outra. Não vou falar dentro dessas fobias, dessas coisas, não vou falar, mas está muito interligado. E isso foi falado há 3, 4 anos atrás. Então é assim que você começa a ver padrões seus. A sensação de peso no peito apareceu no sonho da semana passada. E quando eu discuti com o meu chefe agora, eu lembrei dessa sensação, foi a mesma. Então você mapeia o território da sua sombra, as partes negadas, reprimidas, feridas. Então identificar onde uma emoção do sonho ecoa na sua vida desperta o primeiro passo para curar a fonte, a causa, não apenas lidar com o sintoma, não apenas se entupir de remédio, ou fazer com que esse sonho se torne repetitivo, o sonho recorrente. Quarto pilar, olhar do tempo. Tudo isso que eu estou falando e falando aqui, explicando o quebra-cabeças que se revela, tá? Então, o que fazer? Regularmente, semanalmente, aliás, eu prefiro mensalmente, folheie o seu diário para trás. Não busque interpretações forçadas, apenas observe. Veja quais símbolos, cores,
cenários, emoções se repetem. Existe uma narrativa sutil formando ao longo dos registros, daqui para cá, ao contrário. Como a intensidade dessas emoções em certos temas evoluiu, então você vai conseguir observar isso em você. E que conexões você vê agora que você não via antes entre sonhos diferentes. Então, o que representa e por que cura? É aqui que a magia acontece. O que parecia fragmentado e caótico no início começa a se organizar como um belo e complexo quebra-cabeças. Você vê o fio condutor da sua transformação. Aquele símbolo que não fazia sentido há 2 meses, agora clareia diante de uma situação atual. Então você fala: "Meu Deus, eu sonhei isso, que isso aqui está relacionado com o que eu estou vivendo agora". A emoção avassaladora de um sonho antigo perdeu força, porque você agiu na vida real. Você testemunha a sua própria jornada de cura. E esse olhar retrospectivo revela o que? Os arquétipos em movimento. Você dá vida a esses arquétipos. Não é aquela baboseira que o povo fala de incorporar arquétipos. Que isso, aquilo lá de incorporar arquétipos é a mesma coisa que você incorporar entidades e ficar dançando. Não. Nós estamos falando aqui de autoconhecimento ativo e inteligente, utilizando o nosso cérebro, criando pontes. Esse olhar retrospectivo revela os arquétipos em movimento dentro de você. A donzela aprendendo a ser guerreira, a mãe cuidando da criança interior, a sábia emergindo. Então é uma prova tangível de que o inconsciente ele está sempre trabalhando a seu favor, guiando você de volta à sua totalidade, de volta para casa, aquela sensação de saudade eterna que todo mundo acha que vai vir uma nave, vai vir me levar, não é. É isso, é a sua totalidade gritando. Então, você ver esse padrão é profundamente empoderador e validante, apesar que eu não gosto muito dessa palavra empoderador. Então, eu falo que é uma alteridade, você conquista essa alteridade e valida tudo isso dentro de você. Então, se você. Desculpa, gente, vou tomar água, que acho que eu falei demais. Água não, chá. Então, esse seu diário de sonhos não é apenas um papel e tinta. Ele é um espelho mais honesto, mais verdadeiro que você terá na sua vida, de você mesma. É um mapa que te guia pelas florestas escuras, das suas sombras e pelos oceanos profundos do seu potencial adormecido. Cada rabisco, cada palavra tremida, cada lágrima que cai sobre a página enquanto você registra o medo são sementes de coragem. E quando eu entendi tudo isso, lembra lá no começo que eu falava, não falava, eu falava para as pessoas, não escrevia? Hoje eu traço mapas de todos esses meus sonhos, dos trabalhos com a imaginação ativa, de todas as transferências, as projeções. Então eu vivo em volta aqui de milhares de folhas, porque isso é vida, você traz a vida, você traz a consciência e a gente vai abrindo e expandindo cada vez mais, são nossas sementes de coragem. Tá? Então, cada lágrima que cai sobre uma página, quando você volta para fazer essa revisão, que você percebe o quanto foi importante aquele momento que está se refletindo hoje, que você entende que você plantou a semente ali, você está colhendo. Então, são descobertas que você fala assim, é uma gratidão tão profunda por você mesmo e pela sua história, que você vai abrir a compaixão, vai seguir esse amor crístico com qualquer pessoa, porque você se entende. Então é coragem para você enfrentar o que você negou uma vida inteira, sabe? Abraçar essa criança que está dentro de você, coragem para ouvir o uivo dessa loba que está uivando e gritando dentro de você, coragem para iluminar o porão daquela casa velha, que é a sua própria psique, que é a representação da nossa alma. Então, os fragmentos que hoje parecem caóticos são tecelas de um mosaico divino. É a essência divina dentro da gente, com paciência, coragem, anotando
investigando, pesquisando a história, mitos. Você pode sonhar com personagens da história, antigos, e você tentar entender. Todo mundo fala: "Ai, eu sonhei tanto com a Cleópatra, eu sou a encarnação", reencarnação não tem nada a ver, você vai ter que trazer a simbologia, tudo que ela fez, tudo que ela representou, de bom, de ruim, você traz, coloca num contexto, tem uma emoção. Então é, você precisa, de muitos detalhes e ter muita atenção, foco. O que que isso ajuda? Presente, você vai estar vivendo o presente, vai estar, valorizando o seu corpo, a sua inteligência, a sua pesquisa, você vai se movimentar no universo, você vai mostrar para o universo que você quer entender cada vez mais e cada vez mais vão vir sinais, vão vir mais sonhos, vão vir sincronicidades, vão vir a sua intuição vai ficar apuradíssima. Então, olhando para você para trás com compaixão. Então você vai ver o que? A imagem completa que vai emergir, a imagem da mulher plena, integrada, poderosa que você está se tornando. Não é um caminho linear, gente. Haverá noites de sonhos confusos, registros que parecem inúteis, emoções que desafiam, tá? Não é uma coisa assim todo dia, todo dia. Tem pessoas que têm muitas lembranças, que nem no grupo do Carminha Adriana, ela tem vários sonhos, ela se lembra muito dos sonhos dela. Mas é um dom que ela carrega dentro de si, esse dom de trazer informações através dos sonhos. Mas muitas pessoas, eu não me lembro, sim, ai, um monte de sonhos. Os meus sonhos são muito específicos. Aí eu tenho muitos detalhes, eu lembro de muitas coisas, mas são pequenos. Eu conto nas mãos os sonhos assim que eu lembro desde de criança. Então, mas cada passo, cada símbolo anotado é um ato de revolução íntima e eles conversam, os inconscientes conversam, tá? Porque muitas vezes o meu marido ele sonha com coisas que diz respeito ao desenvolvimento, ao que está ligado a ele em si, como pessoa, sozinho, mas comigo. Então, essa forma de ânima sempre me traz algo que complementa o que eu preciso saber. Então, como eu falei, às vezes eu não sonho tanto, mas ele traz, ou outras pessoas me trazem. Então, elas falam: sonhei com você assim, assim, assim. E aquilo, para ela, tem um contexto, mas traz uma mensagem para mim. Isso é muito importante, tá? Isso é conexão energética. Não tem uma bagunça inicial, abrace o quebra-cabeça, confie em cada peça. A emoção avalaçadora, né? A imagem bizarra, a sensação física inexplicável, tudo tem o seu lugar. Cada símbolo anotado é um ato de revolução, gente, tá? Então, eles vão se encaixar, essas peças, esses fragmentos vão se encaixar lá na frente. E quando se encaixarem, você não terá só decifrado um sonho, você terá decifrado um pedaço do código sagrado da sua própria existência. Vocês estão entendendo que muita coisa que foi falado, canalizado, que bababá, que faz a curso disso, curso daquilo, vocês estão entendendo onde está a sabedoria, onde está a conexão, onde estão as mensagens, onde está essa canalização a criar pontes. Então, sua cura está escrita nas estrelas dos seus sonhos, nas sincronicidades e nos sinais que vão vir a partir desse momento que você começa a criar essa ponte com o seu corpo, o seu organismo, o seu cérebro com o inconsciente. Pegue o seu diário, pegue uma caneta, comece a decifrar, pegue uma caixinha de lápis, aproveita, sabe a caixa de lápis de cor que as crianças apontaram, ficaram menor, em vez de jogar no lixo, que você comprou um novo material, você pega aquilo e aproveita, você já recicla, você vai estar usando aquilo para fazer seus desenhos, trazer cor aos seus desenhos. É muito importante, as cores são muito importantes, que os códigos que a gente tem, as mensagens que vêm do universo, elas vêm em ondas de som, de luz e de cores, gente, e através da música. Então, a velocidade do som que eu falei. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, música que você ouviu no sonho. Então, tudo isso são mensagens cifradas, não só das suas sombras internas, daquilo que você reprimiu, mas como mensagens universais, tá? Entenderam? Agora faz sentido? Fica melhor?
entender esse divino que habita nós, esse eu superior que vive lá e não sei qual, lá na 52ª dimensão. Vocês estão entendendo como que é? É através da energia que é expressa, através dessas formas. Eu tenho sonhos das meninas aqui, tenho da Karin que fala da organização de cores, que encaixa aqui no que eu estou falando. Então vão lá, escutem, assistam essas interpretações que eu fiz. Isso é muito importante para vocês. Às vezes vão ter um feeling, vocês vão ter um insight ouvindo de outra pessoa para poder entender a si própria. Então, o primeiro passo da sua jornada onírica começa hoje. Compre um diário, um caderno de notas que fale ao seu, escolha algo que fale ao seu coração. Às vezes ele já tem um desenho, uma capinha, já começa a trabalhar a sua intuição. Então, se comprometa com apenas 7 dias seguindo esses passos. Se comprometa, faça isso com seriedade, com foco, determinação e coragem. Não se auto-sabote, que você vai ver que depois de uma semana você vai falar: nossa, eu não vou parar de fazer dessa forma. Eu quero me descobrir, porque a minha vida está toda escrita, do começo ao fim, a eternidade dentro de mim mesma. Acabou. Eu saio da roda de Sansara, eu saio desse processo aí que fala de idas e voltas, de vai para lá, para planeta tal. Você se entende, você tem equilíbrio, tem paz interior, porque você está integrada, você sabe quem você é. Então compartilhe a sua coragem nos comentários. Diga para mim, para as meninas, traga qual o seu símbolo, a emoção que você vai enfrentar primeiro no seu diário. Por exemplo, eu vou desenhar a serpente, vou perguntar àquela criança perdida, vou encarar o medo de cair e mergulhe mais fundo. Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho, tá? A gente está trabalhando muitas formas de você trazer esse autoconhecimento prático para sua vida, integração de Yin e Yang, integração da filosofia oriental, tem muita coisa aqui, muita metáfora boa. Então se inscreva, mande para suas amigas, compartilhe, venham, me ajudem a ter aquele número mínimo que a gente precisa de inscrito e horas para a gente poder fazer um canal de membros, a parte de membros, que aí dá para fazer lives, dá para a gente conversar sobre as emoções ao vivo, dá para trazer sonhos. Então, eu estou esperando esse canal circular. A gente começou agora, tem uns 2 meses. Então, vamos agitar isso aqui para que a gente possa formar essa grande comunidade e aí realmente a gente trazer essa conexão unidas, juntas em lives, né? Com um grupo de membros, porque aberto assim, a gente pode falar, pode fazer, mas eu preciso dessa conexão, é muita energia. Então a gente tem que estar com o primeiro passo da coragem, a gente tem que querer essa transformação e tem que ser pessoas verdadeiras. Então a gente tem que estar, e aí nessa integração a gente vai tecendo a ceia, a teia, e a gente vai abrindo, expandindo cada vez mais. Por isso que não pode ficar ao vento, ao léu, algo solto, tem que ser algo muito conectado, profundo, que a gente está lidando com profundezas, a gente está falando com sombras, e isso exige uma responsabilidade muito grande. E eu, com esse meu jeito, eu sou ocidental, nasci no Brasil, tenho meu pai, a minha família, vim para cá, mas eu tenho essa responsabilidade, essa disciplina oriental embutida. Então, por isso que eu estou falando. Venham, se inscrevam, compartilhem, vamos fazer com que isso cresça para que a gente possa formar essa comunidade e, através dessa comunidade, cada um expressando aquilo que tem dentro de si, trazendo à tona, falando, vai ajudar alguém, vai ser um fragmento de outro, que o fragmento do outro vai ser uma peça que faltava no seu quebra-cabeça, e tudo vai ficar
mais claro quando a gente se coloca à disposição do coletivo, gente. Então é dessa forma que a gente trabalha a autocompaixão, mas a compaixão, o altruísmo pelo outro. Isso é muito importante, é movimento de energia, são muitas energias, a energia da gratidão e da completude, com a parceria e o companheirismo. Gente, vocês não têm noção de como isso movimentam energias no universo. E no próximo vídeo eu vou trazer os 7 arquétipos femininos nos seus sonhos, para você reconhecer, entender e integrar, tá bom? Esse roteiro, esse passo a passo que eu trouxe aqui, com profundidade junguiana, como um guia prático e acessível para você se tornar a própria decifradora do seu universo interior, é para você transformar todo o medo que você tem em curiosidade e na sua jornada épica. Conte essa jornada épica aqui para gente. Escreva, desenhe no seu diário. Isso vai ser muito bom e é como um legado que você vai deixar para todos aqueles descendentes que vão vir após você. E eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.